Boa noite, boa noite. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. Estamos nesse encontro de hoje, que passa a acontecer agora, todas as terças, às 19 horas, para falarmos do Ho'oponopono e nutrição. E nós estamos com esse tema dessa semana, desse mês, na verdade, né, gente? Que é o Novembro Azul. Nessa proposta de prevenção do câncer de próstata. Então, no mês passado, nós falamos sobre a questão da prevenção do câncer de mama, trouxemos aqui várias informações a respeito de alimentação, alimentos que são bloqueadores de câncer e alimentos que são perigosos, né, para as pessoas que estão aí procurando evitar isso. E hoje nós vamos começar essa conversa a respeito dessa alimentação também para os homens. Então, eu sei que nosso grupo aí é formado basicamente muitas mulheres, né? Não apenas de mulheres, mas muitas mulheres. Mas eu convido vocês a participarem, porque muitas de nós cuidam de homens, né? Ou têm filhos homens, ou ficam atentas aí na questão da saúde dos maridos, dos companheiros, do pai, do avô, então dos primos. Então fiquem aqui conosco, porque se os homens não participam desses encontros, nós mulheres podemos participar e dessa forma orientar aí esse masculino que está presente na nossa vida aí através de tantas figuras importantes, né? No meu caso, além do meu marido, ainda tenho 2 filhos, homens. Então é uma proposta que a gente traz aqui para que nós, mulheres que participamos, possamos também auxiliar na educação e na energia aí na purificação dessa energia que está aí, que é algo relacionado aos homens, tá bom? Então eu agradeço muito a presença de todos vocês, muita gratidão. Nós vamos esperar aqui a entrada da Laísa para a gente poder começar a nossa live. Mas eu já faço um convite aí para que vocês me contem de onde que vocês estão falando, de qual cidade vocês estão se conectando aqui conosco, para que a gente possa se conectar aí através das cidades de vocês. Então eu falo de Belo Horizonte, e queria saber de onde que vocês estão falando também, para que a gente possa se conectar mesmo através dessa energia na sua cidade. Porto Alegre, gratidão, Beth. Seja muito bem-vinda, boa noite. Então, já chamei a Laísa, vamos ver se ela aparece aí. Arthur Nogueira, é um nome para purificar, Meire? Olá! Olá, boa noite. Boa noite, Laísa, tudo bem? Oi, querida, tudo? Seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. O pessoal está falando de onde que eles estão falando. Virou a câmera agora. Aí. Agora fechou a câmera. Iana, de BH. Então, o pessoal de Porto Alegre, Belo Horizonte. Eu também de Belo Horizonte. Você está falando do Sul também, né? Sim. Achou o filtro? Estou aqui. Eu achei o filtro. Sim, Letícia, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, da Serra, Caxias do Sul. Caxias do Sul, da Serra. Muito bom. Que bom. Aqui é frio. Hoje estou assim porque está frio mesmo. Aqui em Belo Horizonte também está esfriando, mas por causa de chuva. Muita chuva à noite. Vamos ver como é que vai ficar aí a conexão. Estou sabendo da chuva. Vai dar tudo certo, a chuva vai passar. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Cibele. Gratidão a todos que estão participando hoje desse nosso encontro com a Laísa. Então, a gente já vem fazendo esses encontros aí para a gente poder conversar a respeito da nutrição, a respeito de nutrição, a respeito da questão da prevenção ao câncer. E hoje nós estamos aí começando esse mês de novembro,
Então, a proposta é, nós estamos de azul aqui, para a gente poder se conectar com essa energia do Novembro Azul, para a gente falar um pouquinho da energia aí desses alimentos relacionados ao homem, tá? E, como eu disse antes, eu sei que a maior parte do grupo aí é composto por mulheres, mas nós, muitas vezes, temos relacionamento aí com vários homens nas nossas vidas, e nós podemos, através desse conhecimento que a gente vai ter hoje, levar esse conhecimento para eles e auxiliar com os nossos filhos, companheiros, esposos, irmãos, pais, avós. Então, fica aí o convite para que vocês fiquem conosco. A Nutri Elídias falando lá, Nutri maravilhosa, gratidão. Ah, eu que Gratidão pelas agradeço. mensagens de vocês. Eu vou tirar agora os comentários para a gente poder te ver melhor. E quem tiver dúvida, é só colocar no pontinho de interrogação. Coloquem suas perguntas lá, coloquem as suas dúvidas lá, para que a gente possa ir respondendo ao longo da live. Então, vamos começar aí. Laís, para quem não te conhece, né, para quem está entrando aqui pela primeira vez, conta um pouquinho aí do seu trabalho. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com a Letícia novamente. Meu nome é Laisa, eu sou nutricionista já há bastante tempo, há uns 25 anos já, e já trabalhei em algumas regiões do país e tal, me formei lá em Fortaleza, mas já trabalhei em outros estados, no Sudeste também. E é a segunda vez que eu moro aqui no Rio Grande do Sul. E como eu tinha até explicado já para a Letícia, infelizmente é uma região onde a gente tem muitos casos oncológicos, né? E então a gente veio aqui para também fazer um trabalho nesse sentido, dar uma força para as pessoas que precisarem, né, nesse momento do acompanhamento do nutricionista, que é super importante, junto com o do médico, né? Hoje os médicos já estão mais conscientes, Letícia, a maioria ele já faz, assim, já tem uma nutricionista na equipe, ou ele tem os nutricionistas que indicam. E que bom, né? Porque assim que o paciente já detecta um câncer, já tem esse diagnóstico, ele já poder ter aí o início do tratamento já baseado assim nessa proteção, né? Para o organismo se dar bem ali na quimioterapia ou no tratamento que ele for proposto. Então, assim, a gente resolveu, hoje a gente já estamos em novembro, e como a Letícia falou, o tema hoje é o Novembro Azul, a gente começou o mês de novembro, então a gente veio de azul, e a gente tem que lembrar, nesse período, que é um momento onde há uma campanha mundial, na verdade, a campanha é mundial, para que os homens fiquem mais atentos ao câncer de próstata. E aí, como a Letícia falou, mas aí a gente fala porque nosso público pode ser mais feminino, mas nós tem as mulheres que têm os maridos e tal, e é realmente isso, como você falou. Nós nos cuidamos muito mais do que os homens. Então, assim, existem muitos casos de câncer de próstata, são diagnosticados muitos casos por ano, mas o câncer de mama e o de ovário são até diagnosticados em maior quantidade, por conta que os homens eles têm ainda um tabu, eles têm medo, vamos dizer assim, muitas vezes, medo do médico. Então, o que acontece? Assim, os médicos eles pedem muito a parceria da gente nesse sentido, porque é a gente que vai ficar lembrando ali o marido, o pai, né? Ficar de olho nessa questão e quando percebe algum tipo ou até de ter que se prevenir, porque na família já houve um caso, e ali por volta dos 40 anos, para as pessoas que já têm um caso na família, é bom já ficar cuidando dessa parte da prevenção do câncer de próstata. E nos homens que não têm casos na família, aí essa faixa sobe um pouco mais, de 50 até 65 anos. E é realmente, Letícia, vamos dizer assim, um desafio para os médicos, porque as pessoas têm a questão do medo do médico e tabus também com o tratamento, né? Então, não sei se já cabe eu começar a falar aqui, mas assim,
o tratamento, por muitas vezes, ele é olhado de uma forma errônea pelas pessoas. Por quê? Porque exigem bloqueios hormonais, né? O homem ele vai ter que, se não houver cirurgia, que a maioria das vezes, os médicos comentam assim que alguns casos, quando o tumor é pequeno e tal, não precisa cirurgia. Então, ali, com o tratamento hormonal, ou radioterapia, ou os dois juntos, eles conseguem reverter aquilo ali 90% das vezes ou mais. Então, o tratamento, ele é bem feito, se diagnosticado o mais rápido possível, né? Porque o câncer de próstata, Letícia, é uma doença pouco comentada, e a gente fala muito, como Nutri, assim, a gente fala muito do câncer de estômago, é o câncer de mama, é o câncer de intestino, mas realmente, como nutricionista, a minha prática aparecem realmente muitos poucos casos de câncer de próstata. Mas não é que não exista, né? É porque existe aquele tabu, infelizmente, do paciente. Eu já vi médico falar que tem homens que falam, ai, fez um tratamento para próstata. Aí eles falam assim, tipo assim, ih, agora vai virar mulher, sabe? Então, assim, por quê? Porque realmente acontece algumas coisas que o paciente vai ter uma interferência ali no sono, vai ter uma interferência ali na libido, algumas vezes na ereção, algumas vezes, né, várias coisinhas assim, que é como acontece com o tratamento do câncer de mama. Acontece também assim no câncer de próstata. E pela diminuição da testosterona, aí acontecem essas, até calorões, sabe, Letícia? Os calorões que a mulher tem no tratamento do câncer de mama, que ela vai ficar naqueles bloqueios hormonais, e na menopausa até acontece, então, com o homem também acontece. Então, há uma questão do tabu. Mas, assim, os médicos não veem, assim, dificuldade desse tratamento, não. É só uma questão de crença mesmo, crença, né? Crença, vamos dizer, negativa, né? Já puxando também para o lado do teu trabalho. Por quê? Porque fica colocado aquilo, né, na mente do homem, e aí vem todo um contexto familiar, né, que aí eu acho que tu pode explicar melhor, aí realmente é passado isso às gerações, né, que o câncer de próstata tem toda essa questão. Então, o homem tem medo de fazer o exame, medo do toque retal, e aí ele não procura. E assim, Letícia, os sintomas, eles são relacionados coisas simples que às vezes o homem nem fala. Por exemplo, uma dificuldade de urinar, ou então, assim, no primeiro jato sai em menor volume, tem um período que pode ser assim, ou um dos sintomas, para que ele entenda que é provavelmente uma inflamação ali na próstata, né? Então, isso demora, então isso vai protelando o tratamento dele. E, infelizmente, isso não é bom. E alguns pacientes têm até, a micção aumenta, né? A urina vem mais vezes ao dia. E às vezes, Letícia, infelizmente, a maioria dos homens não vai, vamos dizer, comentar isso com a esposa, né, com uma filha, um filho. Então, existe isso aí. Mas, assim, as coisas estão mudando, estão melhorando, sabe? Eu E não no sei se caso, já viu isso na sua família. Às vezes, é, os homens, sempre a gente tem alguém na família que já passou por isso, ou conhecemos alguém que já passou sim, por isso. Então, sim. está muito comum, como o câncer de mama, Letícia, também o câncer de próstata, sabe? E no caso da questão da prevenção para os homens, porque a gente falou no mês passado sobre essa questão da prevenção para as mulheres, pensando nessa campanha que acontece relacionada ao câncer de mama. Então, a gente falou muito dos alimentos que são bloqueadores, né, que a pessoa pode já trabalhar na prevenção através da alimentação. Para os homens, tem diferença? É a mesma coisa? Tem algo que eles deveriam fazer mais, que já não é tão recomendado para as mulheres em relação à alimentação? Como que é isso, assim, em termos do funcionamento mesmo do nosso corpo, dos hormônios, daquilo que é característica mesmo do nosso corpo e do que traz aí de diferenças entre homens e mulheres, fisiologicamente, né, falando? Sim. Vamos então começar pelos alguns fatores de risco.
que a gente gostaria de colocar para que fique claro, para que as pessoas pensem assim, que não é tão diferente assim do câncer de mama, não, tá bom? Então, assim, a diferença no caso do homem é que, em primeiro lugar, o fator de risco é a idade. Com um câncer de mama, muitos casos de mulheres jovens está aparecendo mais do que antigamente. E agora, e no câncer de próstata já não. Já é a situação da idade realmente ser o primeiro fator de risco. Então, em questão de idade, deixou a idade mais além dos 50 anos, vamos dizer assim, já é um fator de risco. Então, assim, não tem que não ir para o médico. O urologista é o parceiro dessa pessoa aí para o resto da vida. Então, realmente precisa, por conta desse fator que é a idade. Então, a idade é uma coisa que ninguém muda. Mas o que, que a gente muda? A obesidade, o tabagismo e o álcool. Então, são outros fatores de risco que influenciam demais no aparecimento do câncer de próstata. Então, o tabagismo vem logo após a obesidade. Então, ser sedentário, não fazer atividade física, é um fator de risco. Porque aí você vai ter um corpo mais, vamos dizer, com menos massa muscular, e você vai ter a obesidade em si. E aí isso traz outras questões que podem levar ao câncer de próstata. Uma coisa interessante, além do álcool, né? Como eu falei agora também, o álcool também, uso abusivo, vamos dizer assim, pode trazer também câncer de próstata. Então, homens, cuidado com o álcool. O que você considera como uso abusivo? Né? Porque tem aquele. Quando você bebe, né? Eu bebo só no final de semana, mas bebe demais. Ou Sim. como que é esse uso abusivo do álcool? O que seria isso num tratamento, assim, numa prevenção? No contexto de prevenção, né? Isso. Letícia, assim, o álcool em si, ele já... O que é o álcool? O álcool, ele tem uma metabolização no fígado, e ali no fígado, ele é transformado em acetaldeído, que é uma substância que pode modificar as nossas células, fazer aquela mutação genética, que eu já tinha falado também na outra live sobre ela. Então, por que a gente não diz assim, existe uma dose segura para o álcool? Não existe, porque cada organismo é único. O teu DNA é diferente do meu, é diferente dos meus filhos, dos teus filhos, das nossas mães, e por aí vai. Então, assim, nós sabemos, Letícia, vamos supor, existe um estudo, e isso é uma coisa já confirmada pela ciência, tá? Que a raça negra, no caso do câncer de próstata, é mais provável o prevalecimento ali, ou quer dizer, o surgimento do câncer de próstata. Até porque alguns estudos mostraram que parece que em relação ao tratamento do câncer de próstata nesse tipo de homens, nessa raça, que é a negra, a gente tem, assim, parece que há uma maior dificuldade no tratamento. Então, além de ser mais prevalente, existe algo nesse sentido que os oncologistas ou os médicos urologistas vão poder explicar melhor que eu, e é mais ou menos isso. Então, assim, não tem como eu te falar, vai tomar um drink por dia. São 50 ml de vinho ou ali 30 ml de uísque. Estou te dando um exemplo. Pode até ser que isso seja uma dose segura, né? Mas assim, para quem não bebe a semana inteira e no fim de semana vai exagerar, aquilo já passou de ser uma dose segura, né? Então, assim, para nós nutricionistas, a gente sabe do mal que faz o álcool, principalmente em relação à mutação genética. No meu caso, que trabalho com oncologia. Mas eu não vou dizer para o paciente que existe uma dose considerada segura, porque a genética de cada um vai responder de uma forma àquela tolerância ao álcool. Entendeu? Então, assim, Entendi. teu esposo, ele pode ser, vamos dar um exemplo. A gente conhece alguém que pode tomar uma dose no fim de semana, tipo, sei lá,
três latas de cerveja, né? E tá tudo bem. Mas tem pessoas que a tolerância já é outra. Bebe 3 latas, mas é todos os dias. E ainda assim, com a idade avançada, não chegou ali o tumor, né, na próstata e tal. Mas a ideia é, quanto menos você expõe o seu organismo ali ao álcool, mais seguro você tá. Então, assim, o ideal é diminuir ao máximo, ao máximo, ao máximo, ou evitar. Evitar mesmo. Porque É aí você vai ter uma interessante, coisa segura. é interessante, né, ver esse outro lado do álcool, porque existem algumas notícias, eu nem sei direito de onde vêm essas informações que falam sobre como que o vinho, uma taça de vinho no almoço ajuda na prevenção de ataque cardíaco, ou É verdade. então é Mas verdade tem também. estudos Isso que é. mostram que é verdade porque assim, a uva em si, ela tem um composto fenólico, um bioativo muito anticâncer, que eu falei na outra live, que é o resveratrol. Ele está no suco de uva puro, no vinho e na uva, na fruta em si. Mas como tem o álcool, no caso aí a associação do álcool por ser vinho, né? Então, aí a coisa já muda um pouco. A gente não pode falar assim, não existe mais assim de você dizer para o paciente, tome um cálice de vinho sempre, todos os dias. Isso não pode não ser seguro para todo mundo. Consegue entender? Mas, infelizmente, existe essa exceção. No geral, sim, né? Um cálice pequeno todos os dias, ou algumas vezes por semana, sim. Mas é Mas nada que melhor um suco. comer a uva, né? Melhor comer a uva, É tomar o melhor. suco da uva puro. Tem muito suco de uva tinto, né? Vamos dizer, uva, suco. Como é que eles chamam? A garrafa? É o suco da uva roxa mesmo, não é da uva branca, vamos dizer assim. Mas a gente tem vários outros, né? Compostos fenólicos com a mesma utilidade, como eu falei na última live, os alimentos que têm ali o pigmento roxo. E aí nós temos jabuticaba, nós temos o açaí. E aí sim, não é muito mais interessante comer um açaí todo dia do que tomar vinho todo dia? Então, gente, eu aconselho, eu nutri, né? Eu aconselho o vinho de vez em quando. Eu mesmo tenho vinho aqui, eu amo. Se eu pudesse, eu tomava um copo todo dia, mas não dá. Então, eu tomo só no final de semana, uma tacinha pequena ou duas, pronto. Mas, assim, realmente não dá pra gente saber como que o nosso organismo vai tolerar. Só se a gente fizer um exame de DNA. E aí, sim, tem como a gente descobrir algumas questões ali genéticas que podem estar ali mostrando algum polimorfismo, intolerância ao álcool, uma suscetibilidade à tolerância ao álcool, aí a gente consegue. Mas nem todo mundo tem acesso a exames ainda, né, de DNA. E Sim. eu, por exemplo, sou uma nutra que trabalho com exame genético. E assim, infelizmente, não está acessível ainda para todo mundo em termos de valores mesmo. Mas hoje já está mais tranquilo. Tem algum outro laboratório que facilita, já dá uma equilibrada ali no valor para pagar. Sim. E esses Mas testes é uma de DNA são informação, né? interessantes para poder descobrir essas tendências, assim, daquilo que tem mais disposição para desenvolver e menos disposição para desenvolver. É isso que seria esses testes de DNA. Isso mesmo, isso mesmo. Cada um vai te dar uma lista, escolhe ali o painel, a gente escolhe junto com o paciente, ou ele mesmo decide que painel ele quer fazer. Então, vamos supor, quero fazer um painel voltado para descobrir tumores, assim, probabilidades de câncer. Aí a gente pode fazer. Eu vou fazer um de metabolismo, onde eu quero ver que tipo de macronutriente eu metabolizo melhor. Vamos Hum, supor, é o carboidrato, é o lipídio, hum, né? É a proteína. Então, assim, Letícia, nosso organismo varia para o organismo do outro exatamente com esses detalhes. Por isso que uma dieta, vamos supor, low carb, funciona para uma pessoa e não funciona para outra. Exatamente porque ali existe a melhor metabolização de gordura e proteína do que aquela pessoa
que tira ali o carboidrato. Então, muda de uma pessoa para outra esse tipo de coisa. Então, temos também exame genético, onde a gente pode ver as suscetibilidades às alergias, aí a gente já entra também com as intolerâncias, aí vem intolerância à lactose, ao glúten, né? E aí, assim, isso é interessante porque em relação ao câncer, alguns tipos de câncer dá para a gente detectar também. Mas isso também é muito interessante nessa questão de avaliação de como que o seu intestino, né, a sua digestão funciona, seu processamento dos alimentos e aqueles que vão estar te nutrindo melhor do que outros. Isso também Sim, faz nessa avaliação. faz muita diferença. Exatamente. Porque assim, Letícia, vê só. Em relação ainda aos fatores de risco que a gente começou a falar, no caso do câncer de próstata, tem pessoas que passam a vida se expondo ali a alumínio. Então, por exemplo, alguns trabalhos, né? Trabalho mesmo, profissão. Então, eu fico muito suscetível ali a substâncias químicas, né? Vamos supor, e aí mecânicas até, dependendo do lugar. E aí a pessoa vai mexer mais, vai ter mais assim, vamos supor, inalação, né? Ou contato ali com arsênio, alumínio, produtos derivados do petróleo. E, assim, isso também é fator de risco para o câncer de próstata. E aí, se o meu organismo ele está mais protegido ali, com bioativos, a minha alimentação é mais balanceada, eu consigo trabalhar ali atividade física, porque meu corpo, ele, vamos supor, eu não sou sedentário, isso falando realmente dos homens. E aí, às vezes, aquilo dali vai fazer uma grande diferença. Então, ele vai passar a vida num trabalho que ele não sabe que pode ser maléfico para a saúde dele, mas ele pode compensar. Então, o organismo dele, metabolizando aqueles produtos tóxicos que podem gerar mutação genética, mas ele está protegido, se alimentando com mais fontes ali de bioativos, colocando na vida dele. O que são os bioativos, pessoal? São as substâncias protetoras do nosso organismo, que protegem as nossas células contra radicais livres, danos genéticos, envelhecimento precoce, várias coisas. Então, nós temos ali nutrientes dentro dos alimentos. E isso a gente vai desde vitaminas e minerais, por exemplo, como zinco, vitamina K, né, até compostos fenólicos, que a gente falou na outra live. Aí vem a cúrcuma, aí vem ali a alicina, que é aquela substância que está dentro do alho, e outros. Então, assim, alimentos que vão inibir o tumor são aqueles que a gente conversou na última live, que a gente pode falar hoje de novo, são ricos em compostos fenólicos. Então, às vezes, é complicado, né? Assim, o homem, ele tem o trabalho e ele fica suscetível. Poxa, tem como mudar de trabalho? Aquilo dali que ele está fazendo vai fazer algum mal? Não se sabe, mas se sabe que se você está bem protegido, nutricionalmente falando e fazendo a sua atividade física para que você não perca massa muscular, porque o ser humano vai envelhecendo, a gente sabe que a massa muscular vai acabando. E a gente tem que fazer mesmo exercício de força, chama-se resistido, né? Então, a gente já até pinta qual é, que é a musculação, mas podemos fazer outros, tá certo, pessoal? Se a gente não se dá com a musculação, a gente pode cuidar e ver um exercício também aeróbico, coisas que vá ali dar movimento e formar a nossa massa muscular. Mas é claro, com a alimentação mais interessante possível. E a Letícia sabe já qual que é a importância, né, da gente ter ali os coloridos, né, Letícia, os legumes, as verduras, Eu e as quem nos frutas. acompanhou, né, na semana passada, nas semanas Isso. anteriores, também já viu aí a importância dos pratos coloridos, né, dos alimentos que trazem aí todos esses nutrientes, vitaminas, sais minerais que nós precisamos. Então é muito interessante. No caso do homem, então, um fator de risco que é específico dele é a questão da idade.
A gente falou também Sim, da obesidade, que eu penso que é fator de risco para tudo, né? para Até tudo. mesmo uma pessoa que eu conheço que trabalhou no hospital na época dos casos maiores de Covid falava que o grande fator de risco era a obesidade das pessoas, né? Como que isso atrapalha mesmo na recuperação da pessoa, dificulta na Sim, recuperação dela para qualquer coisa, né? Porque é esse corpo inflamado. A gente falou muito sobre isso também, né? Questão da sim, inflamação do organismo, como que isso dificulta nos processos de prevenção e de tratamento. Então, o tabagismo também, e o álcool aí vem como novidade, que a gente falou um pouco mais dessa vez, da outra vez, a gente não, no caso das mulheres, a não, gente não não falou bateu tanto do tanto. álcool, mas Sim, até por uma questão cultural, assim, a gente vê mais isso, homens, apesar que hoje está muito igual, né? Mulher bebendo tá. também, então, Isso. vai ficar esse elemento aí a mais. E aí, vamos lá, na questão da prevenção, mas tem algum aspecto em relação aos homens que difere das mulheres? Então, a gente já viu a idade e alguns aspectos que são semelhantes, mas tem mais alguma outra coisa no processo de prevenção que os homens poderiam fazer mais do que as mulheres precisariam ou não? Seria muito também parecido. Letícia, é assim. A gente sabe que nós temos hormônios que, vamos supor, que o homem tem em menor quantidade, né? Tá? Então, assim, mas existem os cuidados que os homens não têm, que são os cuidados também com, vamos dizer assim, com hormônios próprios para o homem e ver se está tudo certinho ali com a questão de glicemia, tireoide, né? Os exames. Os exames, eles têm que ser feitos como um todo, né? O homem, ele não pode negligenciar a saúde dele e achar que, eu não vou no médico, eu não estou sentindo nada. Então, assim, é a questão de estar sempre também fazendo ali aquela parceria com o urologista dele, que é o médico que vai pedir todos os exames. Então, ao menor sinal de algum, vamos dizer, algum errinho ali naquela proporção de, de alguma alteração bioquímica ou hormonal, precisa que ele tome cuidado, né? Então, assim, não é só esperar chegar aos 40 anos, já que eu não tenho caso de câncer de próstata na minha família. Então, eu vou esperar os meus 50 e tantos anos para eu fazer exames, né? Então, não. Então, assim, por quê? Porque não é que eu vou cuidar em um determinado tipo de hormônio para ver se tem alguma probabilidade para câncer de próstata. Não. Mas eu preciso ver tudo, que é para ver se eu tenho tendência a ter alguma outra patologia, se aquilo também pode me gerar um câncer. Então, eu vou cuidar também do meu peso, da minha atividade física. Então, eu acho que acaba ficando muito igual, assim, ao cuidado que a mulher tem. E o homem, ele não vai, né? Então, infelizmente, a gente precisa ficar em cima de filho, de marido, de irmãos e pai, os nossos pais, né? Para que eles pensem nisso aí. Nossa, eu não faz anos que eu não vou no médico, faz anos que eu não. Então é isso, é realmente ter aquele olhar, né? Aquele olhar para a saúde dele, para que ele não fique achando que está tudo bem, que de repente até o câncer de próstata é silencioso e quando a pessoa vai realmente a saber que tem, nossa, aí complica, porque existem tratamentos que o médico vai escolher e muitos deles vem aquela inconveniência, né? Então, da idade, então, assim, do peso, e se precisar de cirurgia. Então, custa, eu acho que a partir do momento que a gente passou pelo Covid, que foi falado muito em fatores de risco, né, que naquele momento foi visto realmente que pessoas mais obesas, com diabetes, com alguma história de alteração, assim, né, bioquímica, hormonal, realmente eram as pessoas que iam passar por maiores dificuldades para a cura, né? E isso é interessante porque as pessoas se abriram mais para esse ponto. Agora eu vou prestar mais atenção. Vou prestar atenção nisso, 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 que não estava sendo visto. Então, o homem, ele foi interessante nesse processo, porque eu acho que a partir disso, tanto a mulher como o próprio homem vai ficar mais atento a esses detalhes, né?
Eu falo a mulher porque aí é que ela vai pegar no pé do homem mesmo, né? Porque se a gente não falar nada, eles não vão. Tipo assim, é difícil. São poucos os que falam tal idade, vou para o urologista. Eles têm tabu, né? Porque tem o exame de toque retal, tudo isso gera aquele desconforto, aquele medo. E isso vem de cultural, né? Infelizmente. Mas é super importante porque o médico precisa dos dois. Ele precisa do PSA, que é o exame ali feito, dosagem no soro, né? Como também ele precisa fazer o toque. Então, vamos cutucar esse pessoal para eles irem realmente, né, ficar atento agora nesse mês de novembro para esse tipo de cuidado. Em relação a que você estava falando, tem alguma coisa, né, que o homem tem que ver mais. Em termos de alimentação, fica muito igual, sabe, Letícia? Ao câncer de mama, ao câncer de ovário e a todos os outros cânceres. Claro que um exemplo é o câncer de intestino, tem maior probabilidade ali, no caso da ingestão dos ultraprocessados, né? Assim como também o câncer de estômago. Então, ali vai haver uma intervenção maior, um cuidado maior, né? Porque há uma probabilidade maior para causar o câncer de intestino. No caso da próstata, não, eu acredito que seja um conjunto de maus hábitos mesmo, tanto alimentares, como aquela coisa toda que a gente associa ali, já falamos, dos fatores de risco. Aí vai tudo, né? Tabagismo, aí vai álcool, e peso, sobrepeso, obesidade, por aí vai. Mas em termos alimentares, não, eu acredito que a gente deveria realmente era tentar unificar, sabe, a família. Eu como assim? Porque eu não quero ter câncer de mama. Não, mas o homem também pode fazer. Então, assim, vai atrapalhar alguma coisa na questão da prevenção? Não, só vai ajudar. Então, assim, aquela alimentação que serve para mim, serve para os meus filhos, para o meu esposo e para a família toda, nosso pai, avós. E é isso, é realmente ficar assim de olho. Claro que se tiver alguma questão própria daquela pessoa, há ali um problema dele já constatado, aí a alimentação precisar ser um pouco diferente, aí sim. Mas em termos de prevenção no organismo saudável, não. É a gente ficar atento mesmo a comer bem, balancear, olhar as 5 cores no prato, tentar diversificar os alimentos. Letícia, assim, eu costumo até, como eu falo para crianças, um alimento novo a cada dia. Então, assim, vamos tentar. Nunca comi tal coisa, então eu não sei nem que gosto tem. Então, vamos tentar. Então, assim, é que nem para criança. Vamos tentar comer um alimento novo, assim, tipo, na semana. Então, é isso. É sempre estar colocando um alimento novo para dar aquela equilibrada, aquela variada ali. Por isso que existem, né, as nossas regionalidades. E aí entra toda a questão do alimento da época. Por quê? Porque o universo é muito sábio, né, Letícia? Ele faz ali tudo que a gente precisa, nas épocas que a gente precisa, onde a gente está. Então, é isso, é diversificar ao máximo realmente o que a gente tem ali, na região, no período, e fazer com que o nosso organismo experimente novos compostos. Quanto mais diferenciado for ali o nosso dia a dia, em termos alimentares, o nosso prato, mais saudável a gente vai estar sendo e menor risco de termos doenças, né, crônicas, como câncer, por exemplo. Era isso. Você É queria muito saber? interessante, né? Pensar nessa questão da variedade, não Sim. apenas de se alimentar com a variação das cores, né? E dos tipos de alimentos ali, mas também de experimentar coisas novas, de trazer Sim. comidas novas para poder também criar esse hábito, imagino, né? Mas imagino também que tenha benefícios em termos Sim. daquilo que aquele alimento especificamente vai trazer para o meu organismo, né? Então você vai variando no que está chegando para você. Isso. Em Quanto termos. mais variedade você colocar na sua dieta, mais compostos bioativos você vai estar ingerindo, protegendo as suas células
impedindo ali as mutações genéticas que, infelizmente, se as pessoas nunca acham que vão acontecer, elas falam, mas isso não vai acontecer comigo. Então, assim, os homens pensam muito assim também. Câncer de próstata? Não. E sim, né? Então, já escutei muito isso. Então, os médicos também falam que eles falam, não, isso não é comigo. Tipo assim, então, como assim, né? A gente acha que sempre é uma coisa fora do alcance. E aí, quando acontece, nossa, aí depois ela verifica ali no meio, né, do tratamento em si, e diz, nossa, realmente tem gente demais sofrendo disso. E não é tão incomum como eu imaginei. Então é isso, é ficar de olho, porque, infelizmente, acho que a prevenção sempre é o melhor remédio mesmo, né? Com Então, certeza. assim, vamos falar do Novembro Azul bastante, vamos ficar sempre atentos aí aos homens que estão ao nosso redor, amigos, parentes, porque realmente não tem como descuidar. E essa campanha está aí para isso, porque ela é mundial, né? E ela visa isso mesmo, aumentar o número de pessoas que vão fazer a prevenção, que vão detectar prováveis tumores e alguma outra anormalidade ali na próstata, não custa nada, né, gente? É isso aí. E antes de abrir para os comentários, né, para as pessoas deixarem as dúvidas, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da hidratação. A gente já falou um pouco de hidratação também, mas eu queria que você retomasse assim, como que é a importância de estar hidratado para o organismo na questão da prevenção, ou se na questão da prevenção mesmo, a hidratação não faz tanta diferença, especificamente faz diferença para outras questões. Como que A você vê essa questão? hidratação faz toda a diferença. A água é um alimento, né? Foi bem colocado essa sua pergunta, Letícia, porque às vezes a gente fala em alimento, 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 e a gente se esquece da água. A água é um alimento. Nosso organismo ele é formado assim mais de 70% de água. E a água, o nosso organismo não produz, pessoal, tá? A gente precisa ingerir. Então, por isso que quando a gente bebe pouca água, a primeira alteração que a gente vai ter é intestinal. Porque, assim, a água das fezes vai ser reabsorvida. Então, eu até brinco com o paciente, eu digo, de onde você acha que o seu organismo vai tirar água se você não ingerir? Do seu cocô. E aí a pessoa, nossa, mas é por aí. Então, a gente precisa estar de olho para que não aconteça essa reabsorção de água das fezes para os nossos tecidos de volta. Por conta que também nós vamos estar colocando no nosso organismo novamente, no sangue, nas células, substâncias que já estavam ali retidas nas fezes para ir embora. Substâncias ruins. E, infelizmente, essa recontaminação pode gerar problemas de saúde. E aí, nossa, nem se fala na questão da inflamação mesmo intestinal, da constipação. Então, fezes paradas. Também vão acontecer ali uma série de coisas na mucosa intestinal. Fora que atrapalha muito ali a questão das nossas bactérias boas, né? Então, quanto mais tempo as fezes ficarem no intestino, pior para a gente. Porque E você no não para de caso, comer. Então, você tem que eliminar igual. Quando você come, você elimina. O certo é cocô todo dia. Se eu como todo dia, tem que fazer cocô todo dia. Então, vamos usar a água ao nosso benefício. Porque o nosso organismo, ele às vezes vai te sinalizar para o cérebro, e muitas vezes a pessoa confunde com fome. Porque ele não diz é sede, é fome. Não, ele sinaliza ali a questão da sede. Mas muitas pessoas colocam comida. Então, muitos alimentos, gente, não têm níveis de água suficiente que a gente precisa. Ninguém vai ficar comendo uma melancia toda hora, né? Que é 90 e tantos por cento de água. Então, estou dando esse exemplo, brincando, mas é isso aí. Então, por isso que a gente tem que variar. Tem que comer? Tem. Mas temos que ir para a água e temos que ir para as frutas que também têm água. Fora as fibras, que vão ajudar ali também na questão do trânsito intestinal. É interessante isso, né? Lembrar da água. Foi muito bom. A água ajuda a prevenir câncer, sim. e no caso,
Então é água, né? Não é suco, não é água de coco, não é Hum. bebidas Não, diversas. não é refrigerante, não é suco. É, assim, a gente pode se hidratar com água de coco? Sim, é considerado uma água, né? Mas não é todo mundo que tem acesso à água de coco sempre. E pela questão do açúcar que tem ali naquela água, que é a própria água, açúcar do coco, né, da água de coco, vamos supor que ali tem vários nutrientes, não só o açúcar da fruta, a gente vai ter ali a questão de que algumas pessoas não vão alguns alergia, né? Por exemplo, diabético ficar numa fruta inteiro ali nas frutas. Espera um pouquinho. Não, peraí só um minutinho, Lais, porque tá travando para mim. Travou, não sei se travou para vocês. Talvez você precise sair e voltar, porque travou muito agora. Ah, voltou, voltou. Tá ok? Agora Você voltou. tá me vendo? Voltou. Tá. Eu Agora estou te sim. vendo, tá um pouquinho tremendo, mas estou lhe vendo bem e te ouvindo bem. Tá. É porque deu uma travada na hora que você estava falando da água de coco, do açúcar da água Ah, de coco, né? Que ela não é boa para todo mundo, é isso? e ela tá aqui porque a gente sabe que é uma água que tem alguns, vamos supor, tem alguns nutrientes, tem potássio ali, tem sódio, tem o açúcar da fruta, a frutose. Então, assim, nem todo mundo eu posso indicar. Vamos supor, alguns pacientes renais, algumas pessoas que têm ali a questão da glicemia alta. Então, vamos para a água mesmo, que a água realmente tem os benefícios importantíssimos ali para tudo, para a homeostase do nosso organismo, para a questão intestinal, até para o funcionamento também ali dos nossos rins e próstata e tudo mais. E no caso Questão da dos água também homens, por isso. a gente ouve falar, né? 2 litros de água por dia. Mulheres e homens, a mesma coisa. O consumo de Isso. água do organismo, nesse caso, não varia. Então, esse, esse, essa É sugestão de interessante dois que seja litros. por peso, Letícia. Por Hum, peso. é Tá me mais. ouvindo? Agora sim, estou te ouvindo. Tá travando um pouco a sua imagem. Então, tá. Ai, meu É, Deus, será que é a internet? não sei, pode ser. São... É, Tá, então eu vou. assim, Ah, não, eu ia completar. A gente estava falando do peso, da né? questão do peso. Isso, a gente multiplica 35 ml por quilo. Seria interessante, pelo menos 35 assim, ml. por quilo de peso. E vai dar o volume de água por dia. Ah, que interessante. 35 ml versus o seu É, peso. sim. Isso, Versus. vezes o seu peso, vezes. Por exemplo, você tem 60 quilos. Eu pego 60 quilos vezes 35. Ah, que 3 vezes interessante. 6 vezes 8, tá. Vai dar um pouco mais de 1.800 ml. Aí aquilo ali é o volume de água do dia. Isso serve para todo mundo. No caso, o adulto, né? E aí a gente até aumenta, assim, dependendo da patologia, da idade, do problema da pessoa, a gente coloca até mais, 40, 45 ml, depende. Olha que Então, interessante. assim, eu acredito que o 35 seja um valor legal, assim, para a pessoa que tem pouco hábito também de beber água, começar por aí. E o chás? Alguém perguntou a respeito dos chás. Não, acredito que a gente não vamos comparar, né? Tipo assim, eu não posso tomar chá o dia inteiro. Até porque tem alguns tipos de substâncias ali nos chás, presentes nas ervas dos chás, que pode não fazer um efeito igual em todo mundo. Então, assim, por exemplo, até para o tratamento oncológico, existem vários que são proibidos, ou quase todos, porque interfere ali a nível de fígado mesmo, no receptor daquela droga. E aí vai atrapalhar o tratamento. Então, vamos para a água mesmo.
A água é tudo. A água, gente, é como se diz, é o melhor remédio. Sono e água. E no caso, sono e água, né? E no caso da prevenção, o chá também não ajuda? Que às Olha, vezes as Letícia, pessoas falam do assim, a gente chás. não tem, não é uma questão de que nosso chá previne câncer. Não é bem assim. Mas existem alguns estudos que falam do chá verde. O chá verde, ele já tem ali substâncias que a gente inclui na alimentação para prevenção, para prevenção de várias questões, inclusive formação de tumor. Mas não vamos dizer que a gente indica para todo mundo. Mas a gente pode tomar um pouco de tudo, depende da tolerância de cada um. É, Então, existe sim o uso. até na questão do álcool, né? Que a gente falou aqui mais cedo. Então, Isso. chá, imagino que seja a mesma coisa, assim, né? Sim, porque existem alguns compostos que também, usados em excesso, também podem não ser bons. Então, existem estudos que falam que interferem com medicamentos, tem pessoas que tomam um remedinho e tal, assim, às vezes, principalmente nessa pandemia, se aumentou muito o uso de controlados, então a gente teve que pensar mais nessa questão dos chás, porque muitas pessoas tomam alguma coisa para dormir, um exemplo, né? E aí eu também não vou, a gente não indica o chá o dia inteiro para que haja interação com aquela. Então, tudo é uma questão de controle, né? De mediar aquela situação. Vamos ler a bula, vamos entender o que, é que o paciente está tomando, e aí a gente vai ver se aquele chá vai interferir ou não no uso daquela droga que ele já está fazendo, daquele medicamento. Entendi. Interessante, muito interessante. Então, eu vou abrir agora os Sim. comentários, gente. Nossa, passou rápido demais, vai dar Passou rápido, 2 horas. Já Voou. são o quê? Quase. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma pergunta, então todas as semanas a gente vai se encontrar aqui com a Liza para a gente poder conversar, né? Então hoje a gente está começando aí esse tema do Novembro Azul, mas a gente vai trazendo aí também outras questões que vocês trouxerem para nós também, dúvidas que vocês tiverem. Então, tem alguém quer perguntar alguma coisa, algum comentário, observação, para a gente Pede poder. para as pessoas enviarem essa live para os homens, né? Vamos dizer Sim, assim, né? Para sim, amigos, parentes. Muitos precisam ouvir algumas coisas que de repente nem imaginava, né? sim. E aí, às vezes, dá um alerta. É isso, a gente tá nessa campanha, né? O Novembro Azul é para isso, para a gente dar sempre um alerta ali para aquele cara, aquele parente, aquele primo, amigo, né? Aquele vizinho, que é um senhor, sei lá. Então, a gente nunca sabe, porque tem muitos, muitos, muitos homens que não vão aos médicos. Sim, Muitos. Então, verdade. assim, a mulher já é mais cuidadosa. Ela Sim. vai no médico, ela manda aquela pessoa, homem da família dela, ir. Então, assim, os médicos agradecem a gente, eles querem isso mesmo, que a gente pegue no pé deles, porque o câncer de próstata também é sério, é seríssimo, e precisa ser detectado bem cedo. É uma coisa que é interessante, porque no caso da mama, a mulher tem a questão do toque, né? Que ela também pode ir fazendo, ela vai ao Uhum. médico, pelo menos assim, uma vez por ano, no mínimo, né? Mas no caso do homem, isso não é possível, né? Não tem como detectar o próprio homem fazendo toque. Tem que realmente ir ao médico para isso, Tem que né? realmente ir para o médico. Ele vai sentir, Letícia, assim, né? Essa parte realmente ficaria com o urologista para ele responder, que ele responderia super bem. Mas eu posso dar, assim, uma dica, é que veja a sua idade, a partir dos 40 anos, se você tiver casos já na sua família, que já tiveram câncer de próstata, e se você não teve casos na família, você vê se você já tem 50. Então, fica de olho. E observe o xixi, né? Então, assim, eu acredito em alguns sintomas que estão ali na literatura. Eu vou colocar um post sobre isso agora, acho que hoje ou amanhã. E
É isso, o xixi vai sair pouquinho, um jato pequeno. Às vezes ele fica ali tentando e demora a sair o primeiro início do jato. Algumas pessoas veem a frequência de ir para o banheiro maior do dia, então vão mais vezes ao dia, vão mais vezes à noite também. Então são várias coisinhas ali que ele começa a perceber, né? Em relação à dor, eu não me lembro, acho que não é questão, mas é como a mulher faz o autoexame, né, Letícia? Então, o homem vai para o médico porque ele faz ali o toque retal, por quê? Porque a próstata ela é muito próxima do reto. E qualquer volume ali, o médico já vai saber. Então, gente, é isso. Não temos que ter tabu, nem medo, nem constrangimento, porque a Saúde, nossa né? idade vai vindo, A graças a Deus, vida. tem mais que vir Isso. mesmo. Sim, A gente sim, quer envelhecer, envelhecer bem. Então, envelhecer bem é isso. É seguir o caminho, o curso da nossa vida sim. com saúde. Né, Letícia? Mesmo. Muito bom. A Muito Rai bom. colocou assim, ó, fiz o cálculo da água, sempre toma mais, que gosta de água. Gratidão, Rai, gostou muito Ai, da que live, muito bom. bem, boa e necessária. Gratidão. Ah, A obrigada. Leti também falou que gostou Eu muito que de te agradeço. ouvir. Gratidão. Ai, que lindas. Muita gratidão aí por todos que participaram conosco desse nosso encontro. E nós estamos entrando aí em Novembro Azul, que nós, mulheres que estamos aqui, possamos auxiliar os homens das nossas vidas, né? A buscarem aí o médico para poder fazer seus exames. E vamos acompanhando aí cada semana com essas dicas aí tão importantes na questão da prevenção e vamos começar também a falar um pouquinho sobre tratamentos, né? Que a gente ainda não falou muito sobre isso. Na questão da alimentação, no tratamento de qualquer tipo de câncer, o que, que pode ser feito, como que a gente pode ajudar. E também os temas que vocês sugerirem para a gente trazer aqui, que possam auxiliar vocês aí, auxiliar com familiares, com pessoas conhecidas, então, indiquem, como a Liza disse, indiquem essa live para outras pessoas, mandem para os homens para que eles possam Sim. assistir, entender a importância dessa campanha, né? Do porquê dessa campanha. E quero agradecer a todos e convidar vocês para a semana que vem, que vai ser na quarta-feira. Na semana que vem, É. então, nossa live é sempre na terça, tá, gente? Só semana que vem, devido ao feriado, que é terça-feira, nós vamos fazer a live na quarta, às 19 horas, tá? Então, nós esperamos por vocês na semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, com mais assuntos. Vou pedir aí sugestão de temas. Quero Isso. agradecer Elas mais. podem colocar nos comentários, né? Quando você colocar a live lá. Então, vocês podem citar ali, gente, nos comentários, dúvidas, né? De repente é um assunto que a gente vai abordar nas próximas lives. É isso aí, isso mesmo. Aisa, mais uma vez, muita gratidão. Ai, que Gratidão. isso. Beth Eu que colocou também agradeço. ótima live. Gratidão, querida. Obrigada, gente, pela E aí eu deixo você oportunidade. despedindo agora do pessoal aí também. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigada aí pela atenção. E fiquem de olho na saúde, tá, pessoal? É isso mesmo. E, pessoal, a página da Liza tá aí junto com a minha, aqui em cima, tá? É só clicar para vocês começarem a seguir ela no Instagram. E qualquer dúvida que vocês tiverem, questões que vocês tiverem, entre em contato com ela pelo direct, né? Para poder conversar com ela no Instagram. E aí vocês podem tirar algumas dúvidas específicas, algo que seja mais relacionado aí ao que está acontecendo na sua vida. E na semana que vem a gente volta aí para falar mais de assuntos gerais aí, dentro do que a gente pode fazer para poder ajudar nessa caminhada nossa aí de ter mais saúde na nossa vida, né? Então é isso. Sim. Muita gratidão. Beijo grande, Laisa. Um Gratidão a beijo. todos. Beijo. Até o próximo encontro. Beijo, boa noite. Tchau, Até tchau. lá. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.